Muito bem, voltamos com o contraponto 12 e 9 ao som da marcha turca com som andino, né? Essas flautas, né? É dos Andes, né? Dos Andes. Na Avenida Brasil, volta e meia, tem uns índios ali, andinos, se apresentando ali, todo lugar tem, né? Eu gosto, que é meio enjoadinho assim, se escutar muito, mas eu gosto do som. Escutar um CD inteiro não dá. Não, escutar um CD umas duas inteiro. músicas dá. Não dá. Daí tem uns na frente do mercado, de vez em quando, né? Esses andinos, e fingindo que estão dublando, porque daí tem um sonzinho do lado e ali tocando CD que eles vendem. Fazendo daí estão tocando CD eles fazendo playback, eu acho engraçado. São 12 horas e 10 minutos. Ô, Júlio, a segunda-feira começou com sol, mas continua assim ou é só para enganar boba esse solzinho? Por hoje, sim, Dancho. Hoje à tarde e à noite também com poucas nuvens. A máxima aí fica girando em torno de 29 graus. Amanhã, um pouco mais de nuvens aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas a temperatura também aumenta para 31 graus. E a partir de quarta-feira até sexta-feira, chuvas aí com a temperatura ainda elevada, Dante. A temperatura vai subindo ao longo da semana. Quarta, a máxima de 31, quinta, a máxima de 32, sexta, a máxima de 33, porém com trovoadas, chuva e trovoadas aqui na região de Foz do Iguaçu. Muito bem, são 12 horas e 11 minutos agora. Mais uma atriz da Globo vítima de racismo nas redes sociais. Primeiro foi a Maju, a garota do Tempo, lá do Jornal Nacional. Depois a atriz Thaís Araújo. E dessa vez foi a atriz Sharon Menezes. E eu vou dizer uma coisa, das três. Quem insulta com racismo alguma dessas três é puro recalque, né? Porque as três são lindas, né? A Sharon Menezes, então, e a Thaís Araújo são uma das mulheres as duas das mulheres mais bonitas do Brasil. Eu acho que ofender elas por causa da cor da pele é recalque de quem está. Com certeza a pessoa ali ela deve ser feia e tem uma inveja tremenda dessas meninas, né? Porque a Sharon Menezes ela é linda, é perfeita essa menina. Agora é tal da liberdade excessiva nas redes sociais. Aí não é liberdade de expressão. Exatamente, né? Já não porque cada um pode fazer o que quer, ofender as pessoas, não pode, né? Não é assim que funciona. E com certeza essas atrizes, né? E a Maju, que era apresentadora do Jornal Nacional, também apresentadora do Tempo, sofreram aí o racismo, estão com certeza se sentiram ofendidas aí, né? Tiveram aí problemas por causa disso e essas pessoas aí não têm responsabilidade nenhuma. E o Ministério Público devia abrir investigação contra esses comentários. A Polícia Federal ela faz isso. A da Thaís Araújo não precisou nem ela denunciar, assim que eles ficaram sabendo, a Polícia Federal mesmo já pegou ali quem praticou o ato de racismo e já processou, está processando essas pessoas. Lembrando que o crime de racismo ele é inafiançável, né? A pessoa vai presa, responde o processo e não tem direito à fiança. Bom, são 12h12, Oliveira do Porto Belo está com a gente. Oliveira, bom dia. Oi, bom dia. Diga lá, meu. Tudo bem, ô filho? Não, eu estava agora tentando falar com o Ailton José com uma situação que tem um amigo nosso que tem aqui em Foz do Iguaçu, o coleguinha. Ó, a situação é do Ailton José. O colega, ele fez umas calçadas e trouxe umas cadeiras elétricas e eu estava no momento não esperando isso, mas... Cadeira elétrica? Certo. Como cadeira elétrica, Oliveira? Certo. Mas uma pessoa que não consegue caminhar, ele tem uma condução com uma cadeira elétrica que o Ailton José ajudou. Tá. Cadeira de roda elétrica, né? Certo. Mas o que eu queria agora, no momento, como é que é teu nome? É o Dante. O Dante. Foi tudo errado a comunicação. O Ailton José conhece o coleguinha aqui do Porto Belo, que ele não escuta. Ele é surdo inteiramente. E o Ailton José, essa programação não era para você, era para o Ailton José. Que ele não escuta, ele é surdo, inteiramente surdo. E tem uma entidade aí que arruma os aparelhos dele e tem R$300 para pagar lá. Entendi. Ô, seu Oliveira, o Marlon vai anotar para a gente a sua reclamação, para a gente ver
aonde encaminha, tá bom? O telefone dele. Deixa eu atender um outro telefonema. Está conosco na linha, já ouvimos o senador Álvaro Dias, agora vamos ouvir então a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, sobre essa questão toda do impeachment. Essa semana promete pegar fogo Brasília. Mais ou menos isso, né, senadora Gleisi? Bom dia, obrigado mais uma vez por atender o jornalismo da Rádio Cultura. Bom dia, Dante, bom dia, Cida, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. De fato, essa semana vai ser uma semana bastante agitada politicamente aqui em Brasília. Aliás, tem sido aí nos últimos tempos, esse ano foi um ano também com muitas atividades, muitos debates, muitas críticas, muitos questionamentos. A gente está vivendo um período de crise política. Senador, a comissão já começa a ser formada, senador, a comissão na Câmara dos Deputados, para ver se o pedido de impeachment ele vai ou não, né? Ou termina nisso. A senhora acha que vai ter dificuldade para passar? O senador Álvaro Dias estava achando que vai ter dificuldade para passar um processo de impeachment por essa comissão. Eu acho também que é muito difícil a comissão aprovar a abertura do processo de impeachment, né? Porque a comissão vai, na realidade, aprovar ou rejeitar essa abertura. Acho difícil porque não tem um fato concreto de crime da Presidente da República, nem de crime de responsabilidade contra o orçamento público. As chamadas pedaladas fiscais, as de 2014, sequer foram julgadas pelo Congresso. Tem um parecer do Tribunal de Contas da União e está sob júdice, porque em outras circunstâncias, outros presidentes já fizeram pedaladas. Aliás, governadores também, o que estão acusando a presidenta Dilma de fazer, de mexer no resultado primário, agora em 2015, e não queriam deixar aprovar o projeto, foi o que foi feito também no estado do Paraná. Então, não encontra base jurídica grande, né, com condições para embasar um processo de impeachment. Então, eu também acho muito difícil que essa comissão leve esse processo à frente. Agora, é uma pena que isso tenha acontecido porque deixa mais tumultuado o cenário, não só político, mas principalmente da economia. E hoje nós temos uma situação ruim que é a economia, essa situação de crise, a política, desculpa, a situação de crise na política impactando a economia do país. Senador, eu acho que o mal agora já está feito, né? Da aprovação aí do pedido de impeachment, mas a situação para a presidente Dilma começa a ficar pior, mesmo que não seja aprovado, né? A instabilidade fica grande no Congresso. Eu não diria para a presidente Dilma, eu diria para o país. E, na realidade, essa situação trouxe para a presidenta Dilma apoios que até então não tinham sido externados. Por exemplo, nós temos aí grande parte dos governadores, eu diria a maioria dos governadores do Estado, se manifestando contrário a esse pedido de impeachment. Nós já tivemos nota da CNBB, da OAB, do CONIC, da UNE, da UBS, de entidades representativas da sociedade também se manifestando de forma contrária. Aqui, quando a gente fala, grande parte das lideranças partidárias no Congresso também se manifestam de forma contrária. Porque o impeachment é um instrumento importante, previsto na Constituição, mas ele não pode ser banalizado. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o PT lá atrás apoiou o impeachment do Collor, votou favorável. Era muito diferente. Na situação do Collor, tinha sim crime de corrupção que foi constatada a participação dele, porque se beneficiou com recursos que pagaram despesas dele, da sua família, teve a compra do Fiat Elba, ou seja, tinha fato concreto que envolvia o presidente. Hoje nós não temos fato concreto. O que estão querendo dizer que a presidenta fez foi dar a pedalada no orçamento. O que é isso? Ela pediu para que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, adiantasse o pagamento do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, e pagou eles depois. Não pode ser considerado um crime de responsabilidade. Foi para não deixar a população ter problemas de continuidade com os programas que ela fez. Então, acho que a gente tem que separar as coisas, sob pena de nós ferirmos a democracia. Acho que esse é um momento muito importante do país, um momento principalmente importante para a nossa história. Senadora, nós estamos ouvindo falar muito nos últimos tempos de golpe, né? Que a tentativa de golpe, inclusive a presidente Dilma falou isso já também. Agora, em sendo o impeachment um instrumento legal, né, da democracia e da Constituição, onde estaria o golpe exatamente? Qual é a base do impeachment? Então, essa é a pergunta.
Porque, embora seja um julgamento político, que é por uma casa política, ele tem que ter uma base, uma concretude. Qual é o crime da presidenta? Ainda que dizem, é um crime de responsabilidade fiscal. Mas baseado em quê? Tem um parecer do Tribunal de Contas da União, que está sob questionamento, como eu te falei, que sequer foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ele só passa a ter validade, se fosse considerado como um crime contra a lei de responsabilidade fiscal, depois de ser aprovado pelo Congresso. Não foi. Então, qual é o crime cometido pela presidenta? A baixa popularidade? Bom, se for assim, baixa popularidade, querer trocar presidente, nós vamos ter um problema com grande parte dos governantes do país, a começar pelo Estado do Paraná. O governador também tem baixa popularidade. A baixa popularidade, a lei é clara, se resolve nas urnas, no processo eleitoral. Então é por isso que se afirma que esse procedimento em relação à presidenta é um golpe. Ou seja, pretendem tirá-la do governo sem ter um crime constituído para isso. Isso é muito ruim para a democracia e é muito ruim, inclusive, para o Instituto do Impeachment, que passa a ser banalizado. Está falando, senadora, para a gente finalizar, já tem alguma agenda, só para relembrar o assunto, a reunião do CODEFOS sobre a área de livre comércio, tem alguma agenda já para Foz do Iguaçu? Não, nós ficamos de fazer, Cida, combinei com o CODEFOS, de fazer uma audiência pública aqui no início do ano que vem, em março, logo depois do Carnaval, acho que fevereiro já dá, com a presença da Fazenda, com a presença dos outros estados, com a presença de Foz, do CODEFOS, para a gente fazer a discussão aberta sobre esse tema e poder de uma vez encaminhar. Nós temos prazo até julho para fazer essa decisão, então o compromisso é esse. Agora, nesse final de ano, ficaria muito difícil, e também com essa situação política toda, muito difícil a gente mobilizar nesse sentido. Mas eu acredito que em fevereiro, logo após o Carnaval, a gente consiga fazer uma boa audiência pública com a participação de quem, de fato, tem o poder de decidir e encaminhar o assunto. Para encerrar, a situação dos royalties, já tem alguma notícia? Nós aprovamos aqui no Congresso. Eu lembro que eu até tive aí, disse, olha, não foi pago ainda porque não tinha crédito orçamentário. Nós aprovamos aqui na semana seguinte que eu tive aí e foi para o Poder Executivo. Eu acredito que estão prestes a pagar, não deve demorar muito mais não. Deve ser questão mais de burocracia que está se dando lá. Mas já foi resolvido legalmente, já aprovamos o crédito orçamentário aqui. Senadora, Foz do Iguaçu, mais uma vez, a gente fala assim, porque está passando por um problema de saúde pública, de falta de dinheiro no hospital municipal, já existe uma ameaça de paralisação dos médicos, a prefeitura novamente voltou a intervir no hospital municipal, há uma reclamação por falta de repasse do governo federal. O que dá para se articular em Brasília com relação a essa questão de saúde aqui de Foz do Iguaçu, senadora? Olha, é importante a gente dizer que não tem falta de repasse do governo federal. O que está tratado, contratualizado, está sendo passado. Se nós não temos um aumento, é porque não conseguimos uma mobilização no Estado para aumentar o teto de Foz. A gente já conseguiu uma vez aumentar esse teto, eu lembro que eu tive com essa articulação também. Então é só para deixar isso claro. Nós queremos que aumente, precisamos do apoio do governo do Estado para fazer esse aumento do teto em Foz do Iguaçu. Eles têm que colocar como prioridade aí. E eu acho que tem que ter uma atenção na questão de fronteira. O que eu acho que nós temos que discutir seriamente aqui em Brasília é um teto diferenciado por ser região de fronteira. E aí, de novo, nós precisamos da ajuda do Estado. O Estado tem que se empenhar nesse sentido de fazer a sensibilização aqui conosco no governo federal, porque é uma região diferente, né? Eu já apresentei uma proposta nesse sentido para o Ministério da Saúde, já tem o SUS Fronteira e a gente não conseguiu ainda avançar. Nós vamos ter que mobilizar para avançar nesse sentido, mas carece também de uma articulação com o Estado e principalmente carece de uma organização aí do próprio município. Uma das reclamações é que o governo federal teria repasses não realizados até agora, que chegaria a casa de 20 milhões. A senhora checaria essa situação, se procede mesmo que esses repasses estão atrasados? Checo e não procede, até porque o Estado tinha falado isso. Nós levantamos aqui todas as análises, todas as verbas que podem ir, já foi repassado.
O que o Estado está contando, e alguns municípios também, é com pedidos que o Estado fez que ainda não foi homologada a contratualização. Aquilo que foi contratualizado, que é dever da União passar, já foi passado. Então agora pode ser que esteja se esperando avaliar a contratualização de outras verbas. Mas o que foi ajustado aqui com o governo federal já foi repassado. Senadora, obrigada pela entrevista à Rádio Cultura, e sempre que a senhora tiver um espaço na agenda, quiser falar com o nosso público, a gente também passar situações aqui nossas, locais, regionais, a gente também está aí fazendo essa ponte entre Brasília, Foz do Iguaçu, e para a gente discutir os problemas e também levar um pouquinho de informações a respeito do governo federal e do Senado. Com certeza, Cida. Com certeza podem contar comigo, e eu também agradeço a oportunidade de a gente conversar hoje. Um grande abraço para você, para o Dante, para todos os ouvintes aí da cultura. Obrigado, senador. Um bom trabalho essa semana aí, que me parece ser mais uma estressante aí pelo Congresso Nacional. São 12 horas e 25 minutos. E amanhã a gente fala lá em Brasília, né, Júlio? Mas a gente está vivendo aí que tem cidades aqui do Paraná que teve eleição ontem, é isso? E aí eleição? o pessoal fica perguntando, né? Como assim uma eleição no final do ano, que não é um ano eleitoral de 2015, mas a cidade de Rolândia, que fica aqui no norte do Paraná, teve um novo prefeito eleito, o Luiz Franciscone Neto, do PSDB, conhecido lá como Dr. Franciscone. Ele obteve aí 49,4% dos votos, ficando à frente do prefeito interino, que era o presidente da Câmara com o prefeito eleito? Das câmaras dos vereadores, o José Paulo Martins, do PSD, que ficou com 28,45%. O prefeito anterior, que foi eleito em 2012, Johnny Lehmann, foi cassado em abril desse ano, e por isso foi marcada essa eleição para o final do ano. Então, ele tinha sido cassado em 2013 já, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela utilização indevida de meios de comunicação na sua campanha. Então, um jornal da cidade lá só divulgava notícias favoráveis ao prefeito numa época de eleição. E, segundo estudos aí, a triagem do jornal atingiu 20% da população, só falando bem do então prefeito Johnny Lehmann. E o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em abril desse ano, decidiu pela cassação dos direitos políticos aí do Johnny Lehmann, ele que era aqui do PTB, melhor dizendo, foi cassado, e agora o Luiz Franciscone Neto, do PSDB, é o novo prefeito da cidade de Rolândia. Ele ficou à frente do prefeito interino, que era o presidente da Câmara, na época, o José de Paula Martins, com uma margem significativa. Então, o prefeito foi cassado por usar meios de comunicação a favor durante a eleição. No período eleitoral. Estão pensando reavaliar a concessão de rádio e TV de alguns senadores da República, entre eles o senador Aécio Neves e o Fernando Collor, né? O Collor é dono da afiliada da Globo, lá em Alagoas, e o Aécio é dono de me parece, uma rede de TV e uma cadeia de rádio lá em Minas Gerais. E também por esse mesmo motivo querem rever a concessão deles, ou eles passam adiante, né, ou perdem a concessão, alguma coisa assim. São 12 horas e 27 minutos, eu anuncio o obituário desta segunda-feira. Infelizmente anunciamos a morte de dona Nelly Moreira dos Santos, de 52 anos. O velório acontece na rua Humberto José dos Santos, número 69, no Jardim São Paulo, e o sepultamento também no cemitério do Jardim São Paulo. Uma menor que morreu de morte natural, filha de Ilza Moreira de Oliveira, Hospital Ministro Costa Cavalcante. O velório acontece na sua casa, na Vila C. Também o Rafael Teixeira Farias, de 18 anos, ele era ajudante de serviços gerais, teve morte violenta, foi um acidente de trânsito em Serranópolis, aqui no Paraná, e o velório acontece em Medianeira. Também seu Lemir Alves Felber, era um rapaz de 21 anos, caminhoneiro, teve morte violenta, foi um acidente de trânsito em Missal, e o velório acontece em Missal. Também Anderson Getmeyer Amaral, de 28 anos, profissional autônomo, teve morte violenta por arma de fogo, velório na Capela 2 do cemitério São João Batista, e o sepultamento no mesmo local. Também seu Adelino Urnal, de 48 anos, ele teve morte natural em sua casa, o velório na Capela 5 do cemitério de Três Lagoas. Também seu José Antônio Sudurek, de 25 anos,
Ele era auxiliar de produção, teve morte violenta por acidente de trânsito, morreu em São Miguel do Iguaçu, e o velório acontece em Lindoeste, no Paraná. Cida, tem uma informação? Informação, sim. Nós estamos, desde a semana passada, tentando uma agenda com o secretário estadual de saúde, até na sexta-feira, quando o próprio prefeito participou, o prefeito Reni Pereira participou direto de Curitiba, falando da reunião que estava tendo com o secretário de saúde, o próprio diretor-geral da Secretaria de Saúde, Cisifredo Paz, e agora nós recebemos a comunicação direto de Curitiba, do diretor Cisifredo Paz, que vai falar para a gente. Cisifredo, bom dia. O que a gente pode falar desse compromisso, desse novo compromisso que o Estado está fazendo com a saúde de Foz do Iguaçu? O compromisso é apoiar o município de Foz do Iguaçu, a prefeitura e também o hospital municipal. Não apenas o hospital municipal, mas nós temos uma preocupação com Foz do Iguaçu porque temos uma fronteira, temos uma população brasileira em vários municípios, mas particularmente que é atendida na estrutura de Foz do Iguaçu. Temos os brasiguais, e do ponto de vista de saúde pública, Foz do Iguaçu para nós é uma prioridade. Então a conversa com o prefeito, com a deputada Cristina, com a deputada Cláudia, foi no sentido de fazermos um repasse financeiro para viabilizar, continuar viabilizando o funcionamento do hospital. Então estamos agora no momento de definição do ponto de vista legal, jurídico, como poderá ser feito esses repasses. Lembrando que o Estado já aportou recentemente recursos, por exemplo, para cirurgias eletivas e vem continuamente apoiando o município de Foz. E o que será feito? Qual o valor dos repasses para essa semana? Já tem alguma informação a respeito disso? Sim, nós estamos trabalhando num repasse até 2 semanas no máximo, de pelo menos 7 milhões, que daria, vamos dizer assim, um fôlego ao hospital municipal. Nós, como eu falei, temos a preocupação de que esse recurso possa ser utilizado da melhor forma possível no hospital, mas também em outras unidades que são estratégicas, Temos aí unidade de urgência e emergência, temos a própria atenção primária. Hoje, segunda-feira, nós estamos trabalhando aqui na questão jurídica legal, porque é um programa que nós estruturamos recentemente, que visa apoiar municípios como Foz do Iguaçu na questão da saúde do viajante, e temos também um estudo sendo feito em cima do decreto de emergência, que foi instituído pelo prefeito municipal Reni, que também nos permite fazer um apoio aí específico ao hospital. Então nós temos um compromisso com o prefeito desse repasse e estamos trabalhando essa semana para isso. Agora, para vocês, hoje, se a gente falasse, se chamasse a atenção do Estado com relação a uma preocupação desse hospital se tornar estadual, ou regional, existe essa possibilidade, diretor? Não, do ponto de vista de nós assumirmos uma gestão desse hospital, não é possível, a gente não tem esse planejamento. Nós entendemos que esse é um hospital, a sua própria construção já foi no hospital municipal, nós sabemos da complexidade que é ter um hospital desse porte, e o Estado tem maneiras de apoiar sem necessariamente ter a gestão sob a sua obrigação, a sua atribuição. Então, o que nós nos comprometemos é dar todo o apoio que for possível da nossa parte para viabilizar, porque, volto a dizer, atende uma região importante para nós. Só Foz do Iguaçu seria suficiente, o município, mas a gente sabe que tem aí uma grande pressão de pacientes que vêm de outros municípios e até do outro lado da fronteira. Existe falta de repasse do governo federal para Foz do Iguaçu? A gente tem uma informação que sim, por sua vez o governo federal diz que não. Existe pendências do governo federal para com o estado do Paraná? Existe sim, nós já trabalhamos isso, já tivemos reuniões, recentemente inclusive, visando corrigir algumas
distorções no financiamento do governo federal para com o Estado. E quando eu falo Estado, não é só Secretaria Estadual de Saúde, mas também os nossos municípios. Então, problemas como o repasse para SAMUs, né, para assistência farmacêutica, que nós gastamos muito, para alguns prestadores estratégicos que têm, muitas vezes, nós tivemos recentemente aqui na região de Curitiba um grande hospital que foi construído, havia um compromisso do Ministério da Saúde em credenciá-lo e já fazer os repasses, isso demorou muito. Acabamos, o Estado tendo que arcar com o pagamento desses leitos. Em suma, há hoje realmente uma grande preocupação do financiamento. Ainda agora, para o mês de dezembro, ficamos sabendo que nem todos os procedimentos ou recursos do que nós chamamos de MAC, que é a média e alta complexidade, vai ser feito na integralidade, vai ser feito um pagamento em dezembro, o resto em janeiro. Isso tudo dificulta muito e onera os municípios e o Estado. Mas essa é uma questão que nós estamos tratando diretamente com o Ministério da Saúde. Houve uma troca do ministro que nós achamos muito importante, porque o ex-ministro foi muito difícil o diálogo nesse sentido. Agora, só para encerrar, eu sei que o senhor ocupou a pasta por um bom tempo, que cuidou das situações de dengue, e agora a gente tem a questão de Zika, e aí vai se desdobrando, e Foz do Iguaçu está num mutirão aí com mais de 400 pessoas, 12 viaturas do Estado chegou à cidade para nos auxiliar. Qual que é a preocupação do senhor com o Foz do Iguaçu? É uma cidade que realmente preocupa o Estado? Os índices de dengue aqui em Foz do Iguaçu, nós já estamos ultrapassando 2.500 casos. Que avaliação o senhor faz? Nós fazemos uma avaliação de que Foz do Iguaçu, os municípios da 9ª Regional, são para nós uma prioridade hoje. Nós temos uma grande preocupação, sim, por isso estamos dando esse apoio à Foz. Repito, né, que nesse recurso que a gente vai encaminhar não é apenas para a questão do hospital, que é muito importante, mas para toda a rede de saúde. E uma preocupação que a gente tem, Cida, que nós tivemos casos autóctonos gerados aí mesmo em São Miguel do Iguaçu de Zika, né? Temos também casos importados de Zika na região de Foz. Então estamos muito atentos com as autoridades municipais e vamos intensificar as ações no que for possível com o apoio do Estado. Aliás, eu já convoco para o dia 9, nós queremos lembrar o dia 9, na próxima quarta-feira, como um dia de ação contra a dengue, Zika e chikungunya, porque agora o risco é muito maior, ainda mais relacionando a Zika com a microcefalia. Ações de campo, diretor? Sim, ações de campo, de mobilização. Nós estamos conclamando os municípios a mobilizarem a população, como está sendo, aliás, aí feito em Foz. É bom que se registre isso. O município está trabalhando, mas nós queremos isso em todo o Paraná. Nós não podemos viver o que outros estados estão vivendo, por exemplo, em relação à microcefalia. E a única forma de prevenir esse risco é atuando contra o mosquito Aedes aegypti. É ele o vilão e agora está muito mais perigoso. Diretor, muito obrigado pela sua entrevista, em atenção aqui à Rádio Cultura, vindo a Foz, é nosso convidado para o estúdio. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor. Estar aí no dia 11, se Deus quiser. Tá certo, vamos fazer contato assim. Muito obrigado, bom dia. Um abraço. Tchau. Dante. Ok, são 12h38, está na linha com a gente também o seu Assis. Tem algum comentário, né, seu Assis? Bom dia, bom começo de semana. Bom dia, Dante, bom dia a todos os ouvintes da cultura. O Dante, cada vez que eu vejo a senadora Gleisi falar no programa, do Contraponto, eu entro em pânico. Até porque eu não vejo saída de apoio federal para a saúde da nossa cidade. E se realmente o apoio federal não aconteça, e se realmente o SUS Fronteira não entrar em ação, não funcionar, a coisa aqui em Foz não vai funcionar. Ela vai só cair cada vez mais. Até porque o que o Estado está fazendo é ótimo. O Estado é parceiro, mas é conta-gotas. O que o Estado apresenta agora, acabou de falar aí o diretor, o que o Estado acaba de apresentar em duas etapas, talvez de poucos dias, mas é 2 etapas,
são de 14 milhões, 7 milhões, deve 40 só para profissional. Então, eu não sei, me parece que é só eu que, como paciente, preocupo com a saúde de Foz. Eu não vejo as pessoas que necessitam da saúde, que precisam no dia a dia da saúde, estar preocupados. Estão chegando no final do ano, com certeza, 70% desses profissionais saem, não vão atender a saúde, até porque não estão recebendo. Então, você imagine o pânico, a situação que não vai acontecer a partir do dia 20 de dezembro nessa cidade. E eu volto a dizer mais uma vez, não adianta querer a cidade de Foz, o Hospital Municipal, querer atender todo mundo, atender todos os países vizinhos, que não vai dar certo. Ele não vai conseguir, quem vai pagar o pato vai ser aquele cidadão aqui que paga o imposto aqui. Então é preciso que a população comece a se organizar para poder acertar essa situação, porque senão vai começar a morrer gente, e aí é pior depois a coisa fica muito mais dramático. Então, a minha opinião, eu sei que tem hora que incomoda e enche o saco um pouquinho, mas eu tenho que falar porque eu vivo o dia a dia, e eu ouço o dia a dia da saúde. Eu sei, e muitos casos que eu vejo aí acontecendo, poderia não acontecer, mas a população não cobra, não fala, entendeu? É preciso a população cobrar um pouquinho mais. Mas a Rádio Cultura, Dante, ela faz o seu papel, eu vejo você aí, toda a equipe, a Cida, se desdobrando, fazendo o papel de vocês, mas infelizmente a população não faz. E é preciso se mexer um pouco mais nesse caso. Obrigado e uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, senhor Assis. É um jogo de empurra-empurra que a gente vê, na verdade, né? Você fala com a senadora Gleisi sobre isso, ela disse que o governo do federal tem repassado ao Estado, que não tem repassado ao município. A gente fala com o governo estadual dizendo que tem repassado o que ele é competente, e ainda o anúncio aí de um dinheiro que deve chegar essa semana para pelo menos dar uma tranquilidade para os médicos que estão sem receber. Por sua vez, o município diz que falta dinheiro. Simplesmente isso, falta dinheiro, falta. O município dá todo o dinheiro que tem para manter o hospital e mais além, né, chega de 30% do orçamento para manter o hospital e atende mais do que deveria, e a tabela SUS é defasada. Eu vejo que todos esses problemas são verdadeiros e também vejo que falta aí um problema, que tem inclusive aí um problema de gestão também, né? Acho que o problema de gestão é no Brasil inteiro, o problema de falta de dinheiro é no Brasil inteiro, e tudo se soma aí para gravar. Agora, eu fico feliz com a declaração da semana passada do secretário de Saúde do município, dizendo que o Hospital Municipal não vai fechar. Eu espero que ele só não feche, como também continue atendendo com qualidade todo mundo que precise desse atendimento na região inteira, né? É na região inteira o que recebe gente aqui do nosso hospital. Ele já é regional, né? Pelo menos em atendimento ele já é regional. Ele é municipal em questão de dinheiro. Bom, são 12h42. Vamos embora, Caleb? Você quer falar ainda? Olha, o vereador Zé Carlos está com um requerimento, pelo menos deve apresentar um requerimento, conversei agora há pouco com o vereador, nas próximas sessões, talvez já na sessão de amanhã, pedindo a reabertura ou que volte à discussão a questão dos assessores na Câmara Municipal de Vereadores. Havia aquele projeto que era da mesa diretora, é a única forma de entrar num projeto desse porte é pela mesa diretora, e havia aquele projeto que estava vinculado também à questão do aumento de vereadores, que quando retiraram pela pressão popular a retirada do projeto de aumento de vereadores, a mesa diretora acabou retirando também esse projeto que cortava os assessores. Nesse projeto, o vereador Zé Carlos tinha apresentado algumas emendas. Ele não pode apresentar o projeto, mas pode apresentar essas emendas. Nessas emendas cortava também, além dos assessores, a questão da gratificação, que pode chegar até, em alguns casos, a 100% na Câmara Municipal. E o vereador limitava essas gratificações até 40%. Com o corte do projeto, essas emendas também acabaram ficando fora. Porém, conforme já falei no início, o vereador Zé Carlos pretende, nas próximas sessões, talvez amanhã, ele está nesse momento em viagem para Toledo, questões... não perguntei qual era o motivo da viagem, porém o telefone estava um pouco ruim, não consegui gravar com ele, mas amanhã ele já deve, hoje mesmo ele já deve estar em Foz do Iguaçu e esclarecer essa questão aí. Ele pretende entrar com um requerimento para que peça à mesa diretora que coloque mais uma vez
em discussão a questão do corte de assessores na Câmara Municipal. Lembrando que amanhã nós temos sessão na Câmara de Vereadores, a pauta não saiu ainda, sai geralmente depois das 11 horas, né, Caleb? Exatamente, meio-dia no dia da sessão. Então amanhã que sai amanhã já teve 2 sessões na semana passada, né, uma na terça e outra na quinta. Essa semana novamente terça e quinta. Eu acredito que acredito eu que geralmente é de 4 a 5, então teremos sessões nessa semana, 2 sessões, e na semana que vem mais 2. Aí já começa o recesso. E eu acredito que amanhã, novamente, nós teremos emoções na Câmara de Vereadores. Agora começa a discussão também começa também a discussão do orçamento, né? Que começa a ser votado em sessões extraordinárias. Além do orçamento além dos desdobramentos políticos, além dos bastidores políticos que está na mídia aí. Pedido de cassação da vereadora Alice, né? Então, movimentar a Câmara Municipal. Esses assuntos. Que eu acho uma bobagem dos dois lados ali, viu? Uma bobagem dos dois lados. Vamos então acompanhar, a gente vai trazer outras informações no decorrer da semana, porque novamente amanhã a sessão deve ser uma coisa assim, bem emocionante. Muito bem, então 12h45, e eu espero ainda de presente de Natal, que acho que não vai acontecer, mas eu vou esperar, igual eu espero Papai Noel, um projeto que acabe com os cargos comissionados da mesa diretora e que diminua o número de assessores de cada vereador e que coloque em 2,5%, 3% o limite de gasto da Câmara, que já gasta isso, então não tem por que não transformar em lei também. E foi abafado também a conversa da questão do corte dos CCs que tinha sido da na minha opinião, esse pedido de cassação da vereadora é exatamente para botar uma nuvem de fumaça em cima disso. Tá? É a minha opinião, não sei se é verdade, não sei se concordo, mas a minha opinião é essa. São 12h45, os jornais do Brasil estão dizendo o seguinte nessa segunda-feira. O Globo, Conselho Eleitoral da Venezuela, revoga credenciais de ex-presidentes. Folha de São Paulo, como assim? Conselho Eleitoral da Venezuela revoga. Os ex-presidentes, então, tinham credenciais, eu não vejo por que não ter também, né? Acho que ex-presidente tem que ter algumas regalias, né? Uma delas é essa. O Brasil tem passaporte diplomático para o ex-presidente para sempre, né? E ele tem também a guarda da Polícia Federal. O ex-presidente do Brasil, ele tem direito à segurança da Polícia Federal. Eu acho que está certo isso, porque quantos presidentes vivos, ex-presidentes vivos... E mesmo que tivessem vários, e mesmo que tivesse mais. Eu acho que um ex-presidente, do tempo que ele foi presidente, ele prestou a sua vida à nação. Pelo menos é assim que é para ser. Né? Eu acho que ele tem direito depois, até porque ele vira ex-presidente, mas ele continua ali com uma série de pessoas contra ele. Ele é uma pessoa pública e passou por o cargo mais importante da República. Né? Eu acho, em caso de presidente. Daí eu já não concordo para que isso venha para senador, para governador, para deputado, que daí vira farra. Né? Mas em presidente eu acho que sim. A Folha de São Paulo, dizendo que Delcídio usou avião de empreiteiro do Mato Grosso do Sul, alvo de outra operação da Polícia Federal. O Estado de São Paulo, tucanos se unem e fecham apoio a Michel Temer. Em que é isso? Apoio para quê? Para que ele assuma a presidência da República? Deve ser, né? Daí tem gente dizendo que o Michel Temer é o homem do Eduardo Cunha, né? Dizendo que o plano é exatamente esse. Impeachment da presidente Dilma, Michel Temer vira presidente por algum tempo, e sai também e dá o cargo ao Cunha. Aí já disse também o senador Álvaro Dias que o Cunha dura ainda menos do que a Dilma no cargo. Né? O Estado de São Paulo, já li, o Correio Brasiliense, partidos têm até às 14 horas dessa segunda para indicar comissão do impeachment, e a maioria já indicou. Valor Econômico termina nessa segunda-feira o prazo para pagar o E-Social. A 0 hora, o E-Social é aquele cadastro das empregadas domésticas, né? As donas de casa, que agora então são patroas das suas domésticas, elas têm que fazer esse cadastro aí, que é o FGTS, que é o 13º, fazer todo esse cadastro, senão paga multa, né? A 0 hora, lá em Porto Alegre, dizendo que o governo quer que Senado e não a Câmara decida por afastamento de Dilma. Mas a lei diz que é a Câmara que tem que fazer isso, né? O rito é esse. Brasil Econômico, Receita deve divulgar consulta ao último lote de restituições de imposto de renda essa semana. A Gazeta do Povo, velocidade do impeachment é a primeira batalha. E a Gazeta do Iguaçu dizendo que empresários defendem redução imediata dos gastos do Legislativo. Tem uma reunião dos empresários. Que dia que é a reunião dos empresários com os vereadores? É quando, Cida? Dia 12? Estou no próximo dia 12. Sábado, né?
Quinta-feira. Uma quinta-feira? Então tá, no dia 12, então no próximo dia 12 de dezembro, os empresários, e aí tá junto o seu Laudelino da Casa Vitória, tá o Paulo Pucinelli da Panorama, vão estar lá pedindo explicações para os vereadores quanto aos gastos do Legislativo e que projetos sejam apresentados aí para essa diminuição. É o que está dizendo a Gazeta do Iguaçu, então, desta segunda-feira. Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência. Amanhã a gente volta com mais um Contraponto. Fique ligado na Rádio Cultura. Uma boa tarde para você e tchau.